Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem. Vera, vamos começar falando de Fernando Haddad. Você falou um pouco sobre o papel do futuro ministro da Fazenda na sua coluna de hoje, e ele deu uma entrevista exclusiva a Miriam Leitão com uma pegada de responsabilidade fiscal, né? Prometendo pelo menos que no primeiro ano já vai atuar para equacionar os gastos. Ele fez isso, Carol, e ele fez porque ele está sentindo que precisa dar alguns recados e ganhar alguma confiança, principalmente do setor produtivo, mais até do que do mercado financeiro, antes mesmo da posse do Lula. E precisa também ser isso que eu escrevi na minha coluna, o maestro do governo Lula, aquele que vai dar um amálgama em peças muitas vezes diferentes, que tem que tocar juntas como se fosse uma orquestra, né? Por exemplo, ele vai ter ali na equipe econômica a companhia do vice-presidente Geraldo Alckmin e da senadora Simone Tebet, que não são petistas, não professam a mesma cartilha econômica que ele, e que os integrantes da equipe do Ministério da Fazenda e do Ministério da Gestão e os que estão sendo designados para alguns dos bancos públicos e autarquias, e vai caber a ele fazer com que esse time toque de maneira uniforme e uníssona. Então, eu acho que a entrevista dele tem um pouco esse condão. A gente sabe que tem aí contratada uma revisão do marco fiscal para maio, junho, para o primeiro semestre, mas isso ainda vai começar a ser construído, então ele chamou para si a responsabilidade, meio que a garantia soi eu ali. Ele disse que não vai ser concretizado o déficit que está previsto para 2023, que é da ordem de 200 bilhões, déficit primário, diz que não é dessa maneira que ele trabalha. Então veja que ele não diz de que forma vai evitar que o déficit se concretize, mas chama para ele mesmo a responsabilidade, dizendo que não tem cabimento, que um governo num primeiro ano de mandato já tem que combater fortemente os gastos, porque o Banco Central, os agentes, os investidores vão responder a uma política fiscal responsável. Ele atribui muito do desajuste atual ao governo Bolsonaro, diz que foi inflado o gasto em cerca de 3% do PIB por conta das eleições, e que isso já dá para você reverter num primeiro momento, já na largada do futuro governo, que são gastos com medidas e desonerações que ele considera eleitoreiras. E aí entra nesse escopo de tentar dar uma sinalização de que não se vai fazer cortesia com o dinheiro público, essa ideia de não prorrogar o subsídio aos combustíveis, né, como chegou a ser discutido entre ele e o Paulo Guedes. O Vera, inclusive, ele falou nessa entrevista sobre a questão de rever subsídios, né, e desonerações, e já bateu o martelo sobre não prorrogar o subsídio aos combustíveis, né? É isso, eles ficaram em dúvida, ele chegou a se reunir com a equipe do Guedes, ia dizer que ia levar ao presidente a possibilidade de renovar por mais 30 dias esse subsídio aos combustíveis, mas eu não sei se fruto de uma conversa efetivamente com o Lula ou porque ele próprio entendeu com a equipe que vai assessorá-lo no Ministério da Fazenda que isso seria contraditório com o que o Lula falou na campanha e o que ele vem dizendo sobre esses gastos que foram inflados de maneira eleitoreira, mas o fato é que já no mesmo dia ele anunciou que não seria prorrogado o subsídio, né? O que é esse subsídio? Não é aquela parte que você pegou dos estados, né? Por meio do limite ao ICMS. São os impostos federais que a gente está falando aqui. O governo federal tinha zerado os impostos federais sobre o diesel e a gasolina. E ele diz que isso não vai ser prorrogado. Isso já está sendo usado pelo bolsonarismo para fustigar o Lula, principalmente com os caminhoneiros, que são beneficiários dessa política por conta do diesel e que são aí uma das grandes massas de mobilização bolsonarista nos últimos anos. Então, Eduardo Bolsonaro e outros já estão batendo no Lula, dizendo que ele está tungando recursos, dinheiro dos trabalhadores, etc. Então, isso aí já deverá ser um ponto de estresse a mais
nesse início de governo, mas eu acho que é uma decisão tecnicamente acertada. Esse subsídio ele era artificial, ele acabava usando dinheiro público para financiar o barateamento de combustíveis fósseis na contramão do que o mundo está fazendo. E não é sustentável no longo prazo. Se a gente está falando e cobrando do governo do PT que seja fiscalmente responsável, era uma contradição tremenda esses mesmos agentes que cobram isso fazerem vista grossa ao fato de que o Bolsonaro concedeu um monte de cortesia com um chapéu alheio, porque é nosso, e que não beneficia o conjunto enorme da população, porque beneficia quem tem carro, quem anda de moto, enfim, não é uma medida para o conjunto da população. Então, vai ser revisto e vamos ver como é que o preço do combustível vai reagir a essa mudança. E o próprio preço do petróleo e dos combustíveis já baixaram no mercado internacional também, né, Vera? Quando essa desoneração foi anunciada, foi naquele pico ali, no auge do início da guerra da Ucrânia e tal. Teve uma situação pontual ali, conjuntural, de disparada nos preços, que depois mudou já o cenário, né? Exatamente, mudou, e o que os economistas liberais, e aí nesse caso economistas liberais que tanto o Bolsonaro quanto o Lula não dão muitos ouvidos, diziam, e a verdade é que isso oscilaria em função da guerra e depois se ajustaria. O governo não esperou esse ajuste e quis dar o subsídio porque a gente estava no período eleitoral, e agora o governo Lula anuncia que isso vai acabar, né? Vamos falar de formação de ministérios, Vera. Tem algumas vagas ainda em aberto. Parece certo que o Carlos Lupe vai mesmo para a Previdência. Exato. O PDT hesitou bastante. Ainda há deputados pedetistas que são contra a participação formal do partido no governo, mas o Lupe, dentre todos eles, sempre foi mais próximo do PT. Inclusive chegou a defender que o Ciro fosse mais enfático e mais presente na campanha do Lula no segundo turno, sem sucesso, e agora ele deverá ocupar o Ministério da Previdência. É a volta também de alguém que já foi ministro da Dilma, saiu numa denúncia de corrupção, quando ela assumiu aquele discurso da faxina, de que ela era intolerante com qualquer denúncia, demitiu vários ministros por acusações naquela ocasião, isso elevou a popularidade dela. Ela chegou a ter ali uma aprovação bem alta em razão dessa postura que ela procurava mostrar firme com denúncias de desvios, de corrupções, etc. Mas agora é a volta do Lupe, redimido, e vai ocupar o Ministério da Previdência. Antes ele foi ministro do Trabalho, agora será ministro da Previdência, numa dobradinha ali que ele vai ter que fazer com o Luiz Marinho no Trabalho. Vamos ver como vai funcionar essa dobradinha trabalhista, e o PT e o PDT dividindo áreas que são ali bem próximas e que têm correlação entre si. Bom, o MDB deve levar aqueles 2 ministérios além do Ministério da Simone Tebet, que entrou na conta pessoal do Lula, e com indicações aí que são acenos aos caciques tradicionais do MDB, né? 2 dos mais tradicionais deles, Carol, tanto Jader Barbalho, ex-senador do Pará, quanto Renan Calheiros, senador ainda de Alagoas, são ali antigas raposas, antigos caciques do MDB. Ambos foram envolvidos em escândalos notórios ali. No caso do Jader, teve o escândalo da Sudam, em que ele foi envolvido, depois se meteu naquela briga fratricida com o Antônio Carlos Magalhães, que levou a que ambos tivessem de renunciar, e foi um período de bastante agitação no Senado. Depois disso, o Renan Calheiros assumiu a presidência do Senado e foi colhido também por escândalos, como aquele da pensão paga à mãe de uma filha que ele tinha, que o levou também a renunciar à presidência do Senado para não perder o mandato, mas depois disso já voltou a presidir o Senado, tentou presidir de novo o ano retrasado e não foi eleito. Então a gente tem aí figuras antigas, né, bem representativas da velha política e dessa prática do filhotismo, né, de gerações sucederem as dos pais e todos eles na política. Tanto o Helder Barbalho, que é o outro filho do Jader, quanto o Renan Filho,
são considerados bons governadores. O Renan foi eleito senador com uma alta votação, e o Jader acabou de ser reeleito para o governo do Pará, também com uma alta votação. São, portanto, representantes dessas oligarquias, desses clãs da política, mas que têm renovado a imagem desses clãs nos seus estados. Vamos ver como vão se comportar no governo, qual vai ser o estilo, né? Se vai ser aquele velho estilo dos pais ou se vão renovar também as práticas políticas estando no ministério. É interessante ver quantos MDBs tem dentro do MDB, né? Porque não é o MDB do Temer, tem várias alas aí, né? Nesse caso do governo Lula vai contemplar uma ala realmente raiz do MDB, antigos caciques que já foram apoiadores de Lula em outros carnavais, né? E tem a Tebet também, que ele avocou para a sua cota pessoal, mas que é de uma quarta ou, sei lá, quinta ala do MDB, que alas. Também não necessariamente dialoga com essas todas. E União Brasil, hein, Vera, está pleiteando 2 ministérios, chegou agora, né, na coligação, no governo, já está querendo sentar na janela com 2 ministérios, mas assim, tem que abrigar contradições internas, porque tem uma ala bolsonarista no partido, inclusive Sérgio Moro. Esse é o principal problema que está pegando, Carol. Conversei com um petista hoje que me disse, olha, como assim a gente pode dar 2 ministérios para o partido do Moro, sendo que ele vai pautar todo o mandato dele no Senado em fustigar o Lula e ficar ali tentando ser um contraponto ao Lula, levando para o Senado aquela dinâmica da Lava Jato, revisitando essas acusações da época da Lava Jato. Então, tem petistas bastante inconformados com essa ideia de você premiar a União Brasil com esse espaço. A ala da Bahia é uma das mais revoltadas pela ideia de alçar o Elmar Nascimento à condição de ministro. Sendo que o PT ganhou sozinho, quase na Bahia, derrotou a União Brasil do ACM Neto, eles não veem sentido nessa designação, mas o Lula está querendo aumentar a sua base no Congresso. Ele já está desfalcando bastante a base do Senado, levando vários senadores titulares para serem ministros, são 4 ou 5 já, o Camilo, o Wellington Dias, próprio Renan Filho, Flávio Dino, são pelo menos 4, deverá levar outros, né? Talvez Alexandre Silveira seja ministro, Carlos Fávaro vai ser ministro também, então já é um Senado bastante desfalcado e ele precisa fazer número na Câmara e também ganhar o apoio dos senadores. O União Brasil terá 10 senadores a partir do ano que vem, mas alguns, é isso que você falou, não vão rezar na cartilha do Lula, mesmo que o partido tenha 10 ministérios. E um deles é o Sérgio Moro. A ala do Luciano Bivar gostaria até de, eventualmente, se livrar do Moro. Ele escolheu um outro partido para se filiar. Então, tudo isso deverá ficar em movimento, mas o fato é que esses arranjos estão atrasando a composição final do Ministério, que já ficou para amanhã, quinta-feira, antevéspera da posse. Então a gente está ali com o pessoal já mandando fazer o terno sem saber se vai ser ministro ou não. Manda para a lavanderia, né? Por via das dúvidas. Na dúvida você arruma, né? Você usa em outra ocasião, se não vier a ser ministro, você fica ali com o terno novinho e tal. O pessoal tá meio com essa lógica, eu acho, Carol. A ironia do destino é o partido chamar União Brasil, né? Porque tá mais para Desunião Brasil. Exato. Tudo ali. Vera, falando agora do presidente Bolsonaro, a Polícia Federal confirmou, né? Já tinha um relatório preliminar indicando aí nesse sentido, mas confirmando a interpretação de que Bolsonaro atentou contra a paz, cometeu sim crime ao falar contra a vacina naquela live em que disse que a vacina teria ligação com o vírus da AIDS. O que é sintomático, né, Carol, é esse relatório final sair quando a gente está vendo o Bolsonaro fazendo as malas para se mandar, né? Porque é disso que se trata. A gente não sabe se ele vai se mandar para Orlando ou para Miami, mas o fato é que já foi um avião precursor fazer todo ali o escrutínio de Orlando e hoje está no DO que uma ajudante de ordem está sendo designada para ir para Miami acompanhando a família do presidente. Então, tem essa dúvida de qual o destino final na Flórida, mas o fato é que ele deverá deixar o Brasil antes mesmo do fim do mandato.
tem uma grande pressão, aí, pedidos, aliados implorando para que ele faça uma última reunião ministerial, faça algum ato de governo para marcar o fim da sua gestão, não só saia pela porta dos fundos, como ele está ameaçando fazer, também mande alguma mensagem para esses apoiadores que estão por aí no Brasil, nos quartéis, agarrados em para-choques de caminhão, rezando para, sei lá, pneus, urutus e tal, que ele faça alguma mensagem para esse pessoal, mas nem isso é garantido. E muita gente, inclusive nos apoiadores do Lula, passando a apontar essa decisão dele de não passar a faixa e sair do país antes como uma fuga à responsabilização a qual ele vai ser chamado depois de deixar o governo. E essa questão aí, né, desse inquérito sobre ele ter relacionado a incidência do vírus HIV à vacina contra a Covid, é uma das muitas faturas que vão chegar depois que o mandato acabar. Ele teme, de fato, essas ações, vão ser ações que vão ser pulverizadas na primeira instância em todo o país, então não vai mais depender, por exemplo, do beneplácito só do Augusto Aras, você fica aí à mercê da justiça do país todo e justiça de vários tipos. Tem as ações de antes de ser presidente, as quais ele vai voltar a responder, e essas que ele acumulou no curso da pandemia e outras, inclusive as ações por atos, incitação aos atos antidemocráticos eventualmente. Então, muita gente vendo essa decisão do Bolsonaro de cair fora como uma fuga, e será que ele vai, né, fugir, vai ficar fora? Também tem toda a sorte de teoria da conspiração, de que ele está saindo para que o Heleno e outros perpetrem o tal do golpe, a tal da intervenção militar, etc., e aí ele voltaria depois. Enfim, tem tese para todo lado. O fato é que ele vai fazer algo inédito aí nos últimos tempos, que é, por birra, se recusar a colocar a faixa no seu sucessor eleito democraticamente, algo que só mostra a natureza antidemocrática que ele tem, não afeita a alternância de poder e que não respeita a vontade popular, a vontade expressada no voto, né? E parece que tem uma bateção de cabeça, inclusive, no entorno do presidente, né? Sobre se ele deve ir ou não, se tem que se pronunciar ou não. Já ali vão vazando aquelas falas de bastidor. Não, acho que ele tem que se pronunciar sim, ele não pode sair sem dar uma satisfação para quem está na porta do quartel. Aí outro em off pondera, não, mas vai que ele dá uma declaração e amanhã ou depois tem um atentado, ele pode ser responsabilizado. Melhor não falar nada e sair a francesa. Então também é o próprio entorno de Bolsonaro batendo cabeça ali sobre essa reta final, né? Porque é horroroso, né? É horroroso você ter péssimo de opinar sobre a maneira pela qual o presidente da República não vai cumprir uma formalidade básica, que é receber o seu sucessor e passar a bola, né? E, assim, não fazer nenhum balanço final de governo, não reunir a sua equipe. Todos esses 2 últimos meses de governo com essa conotação melancólica, em que ele mal governou, mal saiu de casa. Então, tudo isso muito ilustrativo do que foram os últimos 4 anos, em que, na verdade, Bolsonaro, que é um presidente incidental, que se elegeu ali contra todas as circunstâncias em um momento muito específico do Brasil, e uma eleição que acabou sendo catapultada por um antipetismo violento que havia, e depois pela facada, tudo isso galvanizou um voto nele, que talvez em outra condição histórica não tivesse se repetido, e ele vai mostrando nesse final melancólico que o seu governo era de alguém que não estava à altura do cargo que ocupou, não tinha a dimensão histórica de presidir um país como o Brasil, com as suas dificuldades, com as suas diferenças, e de governar para todo o povo brasileiro, que é diverso, que é múltiplo e que se mostrou bastante dividido politicamente, que é uma sabedoria que o Lula vai ter de demonstrar ter também. Capacidade de governar para os que o elegeram, mas para a quase outra metade que não votou nele. Então, Bolsonaro, com essa saída muito lamentável, vai mostrando que não tem essa dimensão histórica. Bom, e como você antecipou, o Alexandre de Moraes atendeu ao pedido, suspendeu realmente a posse de arma na posse. Não fazia o menor sentido, né? Manter liberação de posse de arma diante do cenário que a gente está vendo.
Mas a gente tem um sério risco de ver muita arma sendo apreendida se houver uma fiscalização efetiva, porque o porte está proibido, mas a gente tem visto as pessoas saindo armadas em circunstâncias em que não deveriam estar armadas. Hoje mesmo, por exemplo, o ministro Gilmar determinou e a Carla Zambelli devolveu a pistola com a qual ela perseguiu uma pessoa na rua na véspera da eleição, aqui em São Paulo. E a gente viu todos esses episódios de terrorismo em Brasília, então a medida é profilática, ela é necessária, ela vem aí ao encontro de uma necessidade premente mostrada nos últimos dias, mas ainda assim a gente pode ser surpreendido por notícias ali não tão calmantes, pacificadoras no dia da posse. Então, para isso é necessário algo que também está sendo feito, que é reforçar a segurança, reforçar a vigilância. A Força Nacional vai atuar juntamente com a PRF, com a PF e com as forças do Distrito Federal na segurança da posse, porque a gente chegou a esse grau tão grave de polarização e de extremismo político em que existe risco, sim, de incidentes no dia da posse. Carol. Qual a música de hoje, Vera? Vamos começar, daqui até sexta a desestressar, a desejar um bom 2023 para os nossos ouvintes, desejar mudanças aí no país. Então eu trouxe uma bem levinha dos Gilsons, que vão tocar aí no Réveillon do Rio, em Copacabana. E a banda formada pelos filhos e netos do Gilberto Gil e que fala um pouquinho disso, de começar a melhorar. Chama pra gente acordar, é do disco dos Gilsons desse ano. E há de nascer um novo amanhã pra gente acordar e dançar, sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar. Ai, Gilson é gostosinho demais. Obrigada, Vera. Um beijo pra você. Até amanhã. Até amanhã, Carol. Ótimo jornal pra você. Beijo. Tchau. Obrigada. Um beijo.